Obrigado, Senhor, por permitir que nessa noite de domingo pudéssemos estar aqui em Teu santo templo e juntos louvarmos e agradecer o Teu santo nome. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmão Deraldo, eu quero fazer uma comparação. Por favor, vem aqui na frente um minuto. Eu quero fazer uma comparação para você entender um pouco sobre o que nós vamos estudar. O irmão Deraldo se preparou para vir à igreja hoje. Ele não colocou uma gravata, mas ele foi até o espelho, escovou o dente. E quando o irmão Aderaldo estava se preparando para vir à igreja, que ele vai diante do espelho, ele se olha no espelho, ele vai escovar o dente, ele percebe que tem uma mancha, uma sujeira, uma graxa, por exemplo, no seu rosto. Você olha para o espelho e o espelho te mostra que você tem uma graxa que você não havia visto. A pergunta que eu quero te fazer é: o espelho limpa para você essa graxa que está no seu rosto? Apenas me mostra que tem a graxa. Exatamente, muito obrigado, irmão Deraldo. Então, quando ele olha no espelho e ele percebe que tem algo diferente, então o que ele vai fazer? Ele vai limpar o rosto. E a palavra de Deus, a lei de Deus não é diferente. A lei de Deus nos mostra o quanto nós estamos certos ou o quanto nós estamos errados. E para que nós possamos entender um pouco sobre a lei de Deus, quando nós vamos na Bíblia, em Êxodo, capítulo 19, para que nós possamos entender que a palavra de Deus não é brincadeira, a lei de Deus não é brincadeira. Quando nós lemos ali todo o capítulo 19 de Êxodo, ali Deus disse para Moisés: Moisés, você vai dizer para o teu irmão Arão e a toda a congregação que 3 dias que anteceda a minha descida no Monte Sinai, que todas as pessoas estejam preparadas, que as suas vestes estejam limpas, estejam purificadas, e que os casais, nesses 3 últimos dias que antecedem a minha descida no Monte Sinai, que eles não tenham relação. Tem mais, Moisés? E quando eu estiver no Monte Sinai com você, que nem ser humano, que nem um animal ouse tocar no monte, porque aquele que tocar, seja ser humano ou seja animal, será o quê? Fulminado. Deus disse para Moisés, está lá em Êxodo capítulo 19, porque Moisés então ficaria com Deus ali no monte 40 dias e 40 noites. E nós, como cristãos, por mais que somos pessoas cristãs, que nós procuramos todos os dias estudar a palavra de Deus, às vezes cometemos, às vezes nós fazemos uma graça com alguém que ela não goste, às vezes magoamos pessoas e nós pedimos perdão para ela por isso, cometemos erro, e a Bíblia aponta isso para nós. E os 10 mandamentos, que é a essência de Deus, de toda a Bíblia, ali está os 10 mandamentos, refletem o caráter de Deus. E nós, como cristãos, não devemos simplesmente ler ou ouvir sobre a lei de Deus. Nós devemos ouvir, nós devemos ler e nós devemos praticar. E é claro que nós cometemos alguns erros. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele disse que jamais negaria Jesus, e o próprio Jesus diz: antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Ele diz: eu não, Senhor. E antes que o galo cantasse, que na realidade, para que os irmãos saibam, não era o galo, porque em Jerusalém não havia galos e galinhas dentro da cidade, era uma trombeta, espécie de uma trombeta que chamava galinácio, que eles tocavam. Mas houve um momento na vida de Pedro que ele estava caminhando com Jesus, após Jesus haver ressuscitado. Antes de Jesus ascender aos céus de vez, Jesus estava caminhando com Pedro na beira do mar. Jesus abraça Pedro e pergunta: Pedro, você me ama?
E ele respondeu: Senhor, eu te amo. Então Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E Jesus continuou caminhando na beira da praia, do mar, ali no mar da Galileia, com Pedro. E pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Então Pedro respondeu. Eu fico imaginando Pedro olhando direto para Jesus, e Jesus abraçado com Pedro. É o que eu imagino. E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas houve um momento que ainda eles estavam caminhando. Pedro havia negado Jesus lá atrás 3 vezes. E agora, nesse momento, Jesus precisava de perguntar pela terceira vez. Precisava da confirmação de Pedro. Então Jesus olha para Pedro e pela terceira vez pergunta: Pedro, você me ama? Pedro entendeu a pergunta de Jesus profundamente, entristecido, envergonhado, talvez até tenha abraçado Jesus e ele havia dito: Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Porque lá atrás Pedro havia negado a Jesus, e naquele momento o nome de Pedro havia sido riscado do livro da vida, e Jesus trabalhava para que nenhum dos apóstolos, nenhum ser humano tenha seu nome riscado no livro da vida. Os anjos voam o tempo todo levando as informações diante de Deus, diante do trono de Deus. Existe no céu um livro de registro das nossas boas ações e das nossas más ações. Mas houve um momento em que um homem, antes de Jesus ser crucificado, ele vendeu a Jesus, ele traiu a Jesus. Era um homem estudado, era um administrador, era um homem que cuidava do dinheiro, que financiava a comida de Jesus e das pessoas por onde ele andava, porque Ellen White disse que algumas mulheres que Jesus havia feito milagres na vida delas tinham um poder financeiro muito bom. Elas financiavam, ajudavam a financiar, porque eles precisavam de comer. E Ellen White diz que Judas roubava esse dinheiro. Mas Judas traiu a Jesus. Judas se enforcou. E diante do tribunal de Deus haverá um momento em que, por mais que nós cometemos erros, assim como Pedro lá atrás, depois na frente ele entendeu, mas precisou de andar 3 anos e meio com Jesus, o Criador do universo, o Criador do cristianismo. E nós levamos uma vida inteira para nos preparar, para entender a palavra de Deus. Mas lá no livro de registro está escrito que Judas Iscariotes não pediu perdão e tirou a própria vida. A Bíblia diz que o julgamento começa pelos mortos, depois pelos vivos e depois a volta de Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a lei. O que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia nos ensina sobre a lei de Deus. Olha esse emaranhado de carro. Imagina vivermos em um mundo sem leis. Imagina nós no centro de Cuiabá, no centro de Vargem Grande, onde não existe semáforos. Algumas pessoas em linha reta passariam o tempo todo, e as ruas adjacentes seria difícil de passar para o outro lado. No mundo, no Brasil, morrem cerca de 47 mil pessoas por ano. Isso acontece no Brasil, de acidente. No mundo, morrem 3.700 pessoas por dia. Leis que nos regem. Vamos entender um pouco sobre essas leis. Leis da física. Se pularmos de um prédio, o que vai acontecer? Vamos pagar com a nossa vida. Leis que nos regem, leis civis. Se matarmos ou roubarmos, seremos o quê? Seremos presos. Porque tem uma lei que diz que se eu matar, se eu roubar, eu vou ser preso. Se não houvesse essa lei,
Mataríamos as pessoas à vontade o tempo todo? Roubaríamos o tempo todo? Leis que nos regem, leis de trânsito. Olha esses carros. Nós somos multados porque às vezes ultrapassamos o semáforo, sinal vermelho. Nós somos multados porque batemos um carro por distração e todos os dias está acontecendo. Olha essas pessoas no hospital, a lei da saúde. Vamos para o hospital ou nós vamos para o cemitério? Isso é uma lei do mundo hoje. Quantas pessoas estão orando, pedindo orações para que ela possa ser curada? Por mais que a pessoa esteja sofrendo muitos anos de vida, ela sabe que o fim dela está próximo, ela está cansada, ela está debilitada nesse mundo, mas ela não quer deixar esse mundo. Por mais que ela soube que lá no céu, quando lá ela estiver, será tudo perfeito, mas ela não quer deixar esse mundo. Gálatas 6, versículo 7 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nós não podemos zombar de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Mas às vezes, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, às vezes quando a gente começa a vir na igreja e nós começamos a refletir, quem sabe uma vida inteira dentro da igreja e parece que nós não prosperamos, e nós observamos pessoas que moram ao nosso redor, nunca entraram numa igreja e supostamente elas estão felizes, estão contentes. E nós sabemos que como cristãos, nesse mundo das quais nós estamos vivendo, estamos de passagem. O nosso lugar não é aqui, é lá no céu junto com Jesus. Existe essa promessa. O livro de Tiago 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Algumas pessoas, eles leem um versículo especial, um texto fora do contexto, e acaba se tornando um pretexto. Então eles leem um tema, leem um versículo e muitas das vezes querem tirar satisfações com a gente, que estamos uma vida inteira estudando. Muito obrigado, irmão. A Bíblia está nos dizendo que em Deus não há sombra de variação. É o mesmo Deus que disse lá no Velho Testamento, está dizendo hoje no Novo Testamento. Ele não muda. Olha só, Salmos 1, versículo 1 e 2: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esses dias atrás eu fiz um sermão aqui no sábado, falando da viúva e o azeite. Era uma jovem viúva, perdeu o esposo que estava se preparando para ser o profeta, que hoje seria o pastor. E ela chega até o profeta de Deus: meu marido, teu servo morreu, era dízimo profeta, e tu sabes que meu marido temia o Senhor, era um homem bom, estava se preparando para ser o profeta, para ser o pastor, mas ele faleceu. Ele meditava na lei de Deus de dia e de noite, assim como a esposa e os 2 filhos. Eles eram temerosos, sabiam de Deus. E quando ela procurou o profeta, o homem de Deus, mal ela sabia que Deus tinha algo preparado na vida dela que ela jamais esqueceria. Deus abençoou tanto aquela mulher, daqueles 2 filhos. Ela descansou no Senhor, claro, mas eu tenho certeza que ela descansou no Senhor, sonhando um dia ressuscitar, ver primeiro o seu anjo da guarda, ver os seus filhos, ver Deus, ver o esposo e dizer: olha, após o seu falecimento aconteceu algo extraordinário na minha vida e na vida dos dois nossos filhos, porque eles eram temerosos de Deus e guardavam a lei de Deus. Salmos 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Às vezes, para alguma pessoa de dentro da nossa igreja, aparentemente pode ser difícil de guardar a lei, mas desde que eu nasci numa igreja adventista. Eu percebi, eu conheci
muitas pessoas que guardaram a lei de Deus. Você andava com aquelas pessoas, às vezes, simplesinhas. Houve muitas pessoas que tivessem muito dinheiro também, mas você se sentia bem no meio deles. Quando eu estudava teologia em Costa Rica, eu viajava por todos aqueles países da América Central, desde Colômbia até Guatemala, fazendo semana de oração. E eu ficava muito pouco na igreja central da Alameca, que é da Universidade Adventista de Santa América. Naquela época havia um pastor, um professor de teologia. Ele já tinha 93 anos. Alguns estudantes criticavam esse pastor. Ele trabalhou 10 anos no Amazonas, voluntariamente. Ele e a esposa dele comparavam a esposa dele com Ellen G. White, pela inteligência, a sabedoria que ela tinha e a dedicação na obra de Deus. E todas as vezes que eu saía para fora, que eu assistia ao culto na igreja da Alameca, pastor Reis, ele sentava na primeira fileira dos bancos. Eu sempre dizia ao pastor Pedro, Pedrinho em português, falei: Pedro, toda vez que eu fico assistindo os cultos na igreja da Alameca e o pastor Reis está na frente, eu sento do lado dele, eu sentia Deus na vida daquele homem. Hoje a esposa dele e ele já descansaram no Senhor. Eles descansaram, sonhando ver Jesus voltar. Mas agora vem a lei de Deus. E aqui em Êxodo 31, versículo 18 diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. E só tem 2 versículos na Bíblia que diz, escrita com quê? Com o dedo de Deus. Olhe a pedra e Deus escrevendo na pedra. Só existe 2 versículos na Bíblia que diz que foram escritas com o dedo de Deus. Olha as tábuas na mão de Moisés. Olha só, e depois de 40 dias e 40 noites, Moisés, ele desce. E quando ele desce, aquelas pessoas já estavam adorando outros deuses. Havia feito um bezerro, estava adorando. E quando Moisés desce, então, literalmente, ele quebra aquelas tábuas de pedra no meio, simbolizando que a nação israelense, que pouco tempo atrás havia visto aquelas maravilhas do Egito. As pragas eram 10 pragas caindo sobre o povo egípcio, mas o povo hebreu não caía. Acabaram de sair, eles estavam de frente agora, o monte Sinai. E depois de 40 dias Moisés desce, e eles estavam adorando um bezerro no meio daquele povo hebreu. Havia pessoas também que estavam com eles, que não eram do povo hebreu, mas se simpatizavam com Deus, porque viram as maravilhas que o Deus do povo hebreu havia feito. Então eles quiseram acompanhar, mas trouxeram consigo todos os seus deuses. E quando nós estudamos a trajetória do povo de Israel, e podemos dizer assim, o pastor Moisés conduzindo aquele povo por 40 anos rumo a Canaã terrestre. Aquelas pessoas, eram mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. Eles murmuravam contra Moisés e Arão, eles murmuravam contra o pastor Moisés, e nós sabemos o que aconteceu. Toda aquela geração não entrou na terra prometida. Só 2 pessoas entraram. Quem foi eles? Caleb e Josué. Daquela geração que saiu do Egito, ninguém entrou pela dureza do seu coração. E aqui nós temos um tanque de guerra. Como ter paz? Como nós podemos ter paz em meio à guerra? O que nos diz Salmo 119, versículo 165? Grande é a paz dos que amam a tua lei. Nós amamos a lei de Deus, nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro, e para eles não há tropeço algum. Como é gostoso quando chega na sexta-feira à tarde, nós adventistas sabemos que já deve estar tudo preparado, porque estamos adentrando o novo sábado. Levíticos 23,
versículo 32 diz: do pôr do sol, e ali grande é a paz dos que amam a tua lei, e para eles não há tropeço algum. Mas qual é a função da lei? Olha essa garotinha olhando para a lei de Deus, triste, chorando. Qual é a função da lei? Romanos 1, versículo 7 diz: que diremos então? A lei seria pecado? Não, mas eu só conheci o pecado pela lei. Assim, eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não me tivesse dito: não cobiçarás. E o irmão só teria visto aquela mancha no rosto dele, porque ele não havia olhado para o espelho. Mas quando o Deraldo olha para o espelho, então ele percebe que havia algo diferente, que ele precisava de limpar. E a lei de Deus não é diferente. O livro de João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, e Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse, que aguardasse a vida eterna. E em 1 João 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para confessarmos os nossos pecados, nós não precisamos procurar um homem aqui nessa terra que toma o lugar de Deus. Você confessa os seus pecados a Ele, Ele manda você embora, fazer algumas orações, os seus pecados estão perdoados. Esse se chama o anticristo, que está querendo tomar o lugar de Cristo. Por isso a Bíblia fala: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Todavia, porventura, caso vier a pecar, um advogado nós temos para com o Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. Caso vier a pecar, um advogado nós temos diante do Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. E por que que Ele é? Porque morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Simples assim. Muitas pessoas têm procurado pessoas para confessar os seus pecados. Por isso que a Bíblia diz, Oséias 4, versículo 6: o meu povo perece, o meu povo morre por falta de conhecimento. Você vai procurar uma pessoa para se confessar, e ele vai dizer: os seus pecados estão perdoados. Ore, blasfêmia, tomando o lugar de Deus. Marcos 12, versículo 24, Jesus perguntava sistematicamente: porventura vocês não erram em não conhecer as Escrituras? E o versículo João 8, 32 está conhecido no Brasil e no mundo inteiro, de tanto o presidente da República citar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como eu posso conhecer a verdade? Estudando a palavra de Deus, ou ouvindo o que as pessoas dizem, e depois eu vou procurar na minha Bíblia para saber se é verdade ou não. Ninguém aqui na terra, à luz da Bíblia, tem poder para dizer a alguém que o pecado dela está perdoado. E aí agora parece que esse rapaz está contente, olhando para cima, pensando numa vida nova. E ali em Romanos 7, versículo 12 nos diz: assim pois a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Deus não faria algo para que nós não pudéssemos guardar? O mundo inteiro praticamente guarda 9, mas tropeça em um, que é o sábado. E o que a Bíblia fala sobre isso? Se tropeçarmos em um dos 10, nos faz o quê? Nos torna o quê? Culpado de todos. Se são 10, eu cumpro 9. Um eu não cumpro, então eu sou culpado de todos. Se eu sou um pastor, se eu sou um líder de uma igreja, se eu sou líder de uma congregação, eu não guardo o sábado, mas eu batizo as pessoas. Esse batismo está sendo em vão, porque o sábado, a Bíblia diz que é a aliança entre Deus e os homens. Ezequiel 20, 11.
Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20. Também lhes dei o sábado para que fosse de sinal entre mim e vós. Agora as pessoas não estudam, as pessoas não guardam a lei de Deus e muitas das vezes querem nos afrontar porque nós estudamos. Não somos melhores que eles, mas nós temos conhecimento porque nós lemos as Escrituras. Quando a pessoa quer falar algo para mim da Bíblia, e se ele me mostra na Bíblia, tudo bem, mas se ele não me mostra na Bíblia, eu nem quero conversa, nem aceito. João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis o quê? Os meus mandamentos. São 9 ou 10? São 10. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 1 João 2, versículo 4. Olha aqui que diz: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Repita comigo, o que é o quê? Ok. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? E nele não está a verdade. Aquele que bate no peito e diz que ama Jesus, aquele que bate no peito e diz que caminha com Jesus, mas ele não guarda os mandamentos, é mentiroso, é um hospedeiro de Satanás, é um arauto de Satanás, e nele não está a verdade. Em Mateus 19, versículo 17 nos diz: se queres entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. A Bíblia menciona que uma certa vez um jovem rico foi a Jesus. Jesus estava com seus discípulos. Então ele perguntou a Jesus: o que eu preciso para ser salvo? Jesus disse: guarda os meus mandamentos. Então Jesus disse a ele: ele disse, eu guardo os mandamentos. Então Jesus disse: então vende o que tens aos homens e terá um tesouro no reino de Deus. Mas ele guardava os mandamentos, mas tudo que ele tinha, porque ele prosperava, ele era rico, ele não queria ajudar a ninguém. E a Bíblia nos fala, os 10 mandamentos, é claro, os 4 primeiros mandamentos em amor a Deus, os 6 últimos mandamentos é em amor ao próximo. Está cheio de congregações hoje que está pregando a palavra de Deus, mas ninguém fala dos 10 mandamentos. Está cheia de igreja falando sobre Jesus, mas eles querem o seu dízimo, eles não querem nem saber se sua vida está de paz com Deus ou não, eles não querem nem saber se você está casado realmente com a sua esposa, se você está traindo a sua esposa, se você briga todos os dias, eles não querem saber. Eles querem os dízimos e que você doe muitas ofertas. Mas a Bíblia diz o contrário. Se você vai até a igreja, se você traz os seus dízimos, se você traz a sua oferta, mas você tem uma desavença com alguém da sua família, você está brigado com alguém, você nunca mais conversou com ela, a Bíblia fala que esse dinheiro que você traz para a igreja não tem sentido algum para Deus. Primeiro a Bíblia fala: deixe ali a sua oferta, deixe ali o seu dízimo, volta, reconcilia-se com o seu irmão, com a sua irmã, faz as pazes, depois você volta novamente para a igreja e deixa ali os seus dízimos e as suas ofertas. Em Mateus 5, versículo 17: não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir. Ele veio para fazer o quê? Para cumprir. O próprio Jesus está dizendo: não, eu não vim para abolir a lei ou os profetas, porque as pessoas disseram que a lei de Deus, ela terminou quando Jesus morreu na cruz. É claro que não. As leis cerimoniais sim, mas a lei moral de Deus não. Ela é até a volta de Jesus. Em João 15, versículo 10: se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Observar significa ler, entender, compreender e praticar. É isso. Se fosse só observar, dou uma observada na lei de Deus, eu saio brigando com a minha esposa, com meus filhos, com alguém na rua, não. Nós precisamos ler, entender, compreender e praticar a lei de Deus. E o livro de Malaquias 3, versículo 6 diz: porque eu sou o Senhor e o que? Não mudo. Jesus faz o quê? Ele não muda.
Em Jesus não há sombra de variação. O mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse, de todos os 66 livros. Algumas pessoas tentam encontrar alguns erros, mas não encontram, porque a palavra de Deus é perfeita. E Romanos 3, versículo 31 está dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 2, versículo 13 nos diz: porque os simples ouvidores da lei são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque os ouvidores da lei não são justos diante de Deus, porque eles só ouvem, não cumprem a lei de Deus. Agora, os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. E aqui nós temos as leis da Bíblia. E aqui vem falando, pode passar um pouco mais à frente, irmão, ali em Êxodo 25, versículo 8. O que era oferecido? E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Quando Moisés fica lá 80 dias, porque foram 40 dias e 40 noites, Moisés quebra as tábuas da lei de Deus, simbolizando que aquela nação, aqueles mais de 2 milhões de pessoas, havia quebrado a lei de Deus.